Hoje eu vou falar, com base na leitura do mapa astrológico, o que a gente pode saber sobre a nossa infância e que movimentos sistêmicos a gente pode fazer para tornar a nossa vida mais leve. Afinal de contas, a nossa infância, ela é um disquinho rodando no nosso inconsciente. E os conteúdos que nós temos ali, nós estamos projetando nas nossas relações, em movimentos inconscientes, atraindo situações, repetições, conflitos, escolhas equivocadas. No primeiro vídeo, se você não assistiu, corre lá para assistir, eu falei sobre o ascendente. Eu falei sobre o ascendente, sobre casa 12, sobre bem especificamente o momento do nascimento. Hoje eu vou continuar falando, tão importante que é, o que eu tenho gravado da minha infância, e daí da casa um, que o ascendente, ele é o início da casa um. Mas na casa um nós podemos ter um signo diferente do ascendente, ter planetas ali na casa um que especificamente não agem e não falam sobre o nosso ascendente, mas vão falar mais sobre nossa casa um. E aí nós temos a casa um, a casa 2, casa 3, até a casa 5. Hoje eu vou falar mais sobre a casa um, que combina com a casa 5 e também a casa 3. A casa um, então, é o nosso iniciar da caminhada. Então, nós nascemos, recebemos o corpo. Então, ali na casa um vai falar sobre o quê? Sobre o nosso corpo, sobre aspectos da nossa formação, bem externa mesmo, de como a gente se apresenta. Então, às vezes a gente corta cabelo, troca de roupa, usa roupas mais sérias, ou roupas mais diferentes, modernas, coloridas. Isso tem muito a ver com a nossa casa um, especificamente a nossa estrutura óssea. A casa um mostra muito também. Aí, a casa 5 que fala da nossa criança interna, que vai falar o que da nossa criança interna? Como é que nós éramos bem na infância, autênticos, ingênuos, sem medo? Busca aí a lembrança de uma criança, né? A criança, geralmente, ela é mais autêntica, ela fala sem filtro, ela às vezes se coloca em risco porque ela quer brincar, então quer explorar, né, o ambiente onde ela está vivendo. Então tem criança que é mais arteira, que sobe em muro, sobe nas coisas. Tem criança que é mais quietinha, né? Tem criança que é mais para dentro. Então, cada criança tem cada pessoa foi um tipo de criança, né? Então, um que fala sobre os elementos, que elemento da natureza você tem na casa um e na casa 5, porque são os mesmos. Se você tem a casa um, por exemplo, no elemento terra, em signo de terra, touro, capricórnio ou virgem, a sua casa 5 terá também touro, capricórnio e virgem. Então, essa configuração da sua casa 5 vai falar muito como é que essa criança se expressa, como é que essa criança é. Então, lembrando que quem tem o elemento terra vai ser uma criança mais introspectiva, que precisa de mais segurança, estabilidade, precisa se sentir mais assim, situado, mais estável. Se é uma criança se é uma pessoa que tem o elemento água na casa um e na casa 5, ela é uma criança que se misturou psiquicamente demais ao ambiente, é mais introspectiva, às vezes sente mais as coisas, precisa de mais ajuda para desenvolver suas emoções. Se é uma pessoa que tem o elemento ar na casa um e na casa 5, é uma criança que foi mais comunicativa, que precisava de ser incentivada na sua expressão, né? De repente, aterrar atividades que aterrassem a sua mente, porque às vezes quem tem o elemento ar, ele pensa demais, mas não consegue executar. Se é uma pessoa que tem o elemento fogo, casa um e 5, é uma criança que precisava mais direcionamento, mais limite, com atenção, precisava assim um direcionamento na sua criatividade. É uma criança que vai mais, que se expõe mais, às vezes que pode ter até corrido risco fazendo arte. Então, aquilo que você tem na casa um e na casa 5 vão falar muito que criança você era.
E aí, como é que foi a sua infância dentro dessa sua natureza? Porque nós somos levados a nos enquadrar, né? Hoje em dia, o astrológico nos ajuda a nos compreender. Bom, na minha infância aconteceu isso, e veja bem, eu era uma criança assim, assim, assado. Eu precisava ter recebido isso, 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 porque nem ninguém recebeu o que eu precisava na infância, de fato. Nós recebemos na infância aquilo que foi possível dentro da compreensão dos nossos pais ou dos nossos criadores, na época em que nós nascemos. Então, buscar a sua individualização, sair do vitimismo e, bom, eu posso recuperar um pouco daquilo que não foi perfeito. Eu posso fazer por mim. Então, se a minha criança gostava, de repente, de ser mais criativa, eu posso hoje buscar atividades que me levem para a criatividade. Se a minha criança precisava de mais ações que ajudassem a elaborar o pensamento ou os sentimentos, hoje eu posso resgatar isso em atividades especiais para mim, né? Um artesanato, um hobby ou uma atividade, ou eu vou tentar direcionar alguma coisa que me faça trabalhar esses pontos. Aí eu saio do vitimismo, da queixa, do trauma, da dor, e eu reconheço aquilo que eu tenho de inconsciente em mim. E automaticamente eu paro de projetar isso, esperar que nem uma criança, que o mundo resolva aquilo que tá precisando de atenção minha. E não, o mundo não vai parar para olhar os seus vazios emocionais. Então, a autorresponsabilidade, o autoconhecimento é isso. É a gente saber o que nos move inconscientemente, que disquinho tô rodando na minha cabeça, dos meus sentimentos, que eu preciso olhar. E só eu posso fazer isso por mim. Só você pode fazer isso por você. Uma casa que junta, que combina com a casa 1 e casa 5 é a nossa casa 3. Porque a nossa casa 3 do mapa, ela fala da área da primeira escola, da área dos parentes e vizinhos próximos, a área daquela comunicação que eu tive superficial, aquele aprendizado do disse que disse. Ah, é assim que faz. Então a gente aprende às vezes com um irmão mais velho, aprende com um parente, com um primo, com prima, com um amigo, com um colega, né, com um vizinho. Então esse aprendizado mais superficial, que é o aprendizado de casa 3. Então eu posso trabalhar o eixo casa 3, casa 9. Eu posso aprofundar. Bom, eu aprendi um certo tipo de alimentação aqui na minha casa 3, que de repente eu preciso aperfeiçoar lá na casa 9 e compreender que essa alimentação cultural, familiar, da minha comunidade não me faz tão bem e eu posso buscar outra opção. Então é assim que funciona o nosso mapa astrológico. É a gente se conhecer dentro do seu universo particular, dentro daquilo que você é de verdade. Ah, mas na minha escola eu não podia fazer isso. Bom, mas a minha criança tem necessidade de fazer isso. Então, assim a gente vai se conhecendo através do mapa astrológico. E o movimento sistêmico nos ajuda a dar um lugar para tudo isso. Quando a gente compreende que não há nada assim que a gente deva esperar muito de fora, mas sim que a gente deve fazer o nosso movimento sistêmico interno. Aceitar, bom, a minha infância foi assim, é um fato, eu não posso voltar lá e modificar. Mas o que eu faço com essa dor? Que lugar eu dou para ela? Eu olho para ela, eu saio do vitimismo, eu faço um movimento de liberação sistêmica, que é o sentir, isso, às vezes a gente tem fatos e determinadas coisas que nos aconteceram na infância e que a gente nem sabe que estão reverberando dentro de nós. Então, às vezes a gente faz ali um movimento sistêmico, que é um movimento que nos leva para o sentir, e a gente percebe, nossa, como isso era pesado dentro de mim e eu nem sabia que era tão pesado assim.